Uma boa tarde, a paz de Cristo Jesus, nosso Salvador, a todos. Mais uma vez estarei deixando uma palavra vinda dos céus para o seu coração, para os nossos corações. Tenho certeza que irá falar muito ao seu coração. Na mensagem de hoje, estaremos lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Aqui Paulo nos diz para tornarmos imitadores deles, assim como ele é de Cristo. Mas para imitarmos a Cristo é preciso ter algumas atitudes, características, que nos faz a sermos imitadores de Cristo e a termos atitudes verdadeiramente cristãs. Mas a primeira questão, para você ser um imitador de Cristo, você tem que ter amor. Não adianta pregar, não adianta cantar, tocar na igreja. Não adianta nada na vida se não tiver amor. E aqui no livro de João, capítulo 13, versículo 35, diz assim, para você ter uma das características de ser um imitador de Cristo. Diz assim, 1 João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Então, irmãos, a primeira característica de um verdadeiro cristão é ter amor. E a marca de um cristão é quando ele tem amor. É o início de tudo para uma caminhada cristã, quando a pessoa tem amor. Aqui no livro de João diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Essa é a verdadeira marca de um cristão. Quando ele ama o próximo, como a ele mesmo. Quando ele ama a Deus sobre todas as coisas. O maior dos mandamentos de Jesus Cristo para as nossas vidas. Se vós amardes uns aos outros, todos conhecerão que sois meus discípulos. Se você se considera um discípulo de Jesus, você tem que ter amor. E tem que amar o próximo, amar você mesmo. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também grego. Mas a segunda característica para você ser imitador de Cristo: pregar o Evangelho. Porque diz assim, Romanos capítulo 1, 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também grego. Então não devemos nos envergonhar nunca do Evangelho de Cristo. Pois é o poder para a salvação de vidas. O Evangelho que liberta as vidas. Mas de coisas que não agradam a Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Paulo está dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu e também grego. Então, amado, para você ser imitador de Cristo, tem que pregar o Evangelho. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Pois se anunciou o Evangelho, não tenho de que gloriar, porque me imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar. Então, outro versículo, amado, que diz que devemos anunciar o Evangelho, e que não tenho de me gloriar, mas gloriar a Deus, porque me imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar. Então, é de nós se não anunciarmos o Evangelho de Cristo. Para você que quer ser um imitador de Cristo, é preciso anunciar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho da renúncia ao pecado, de amar o próximo como ele mesmo. Né, mas de amar o próximo como ele mesmo, aliás, né? E outras questões, né, mas libertação de vidas. Lá um versículo conhecido também, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz assim, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Aqui o Marcos já está nos dizendo também: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Outro versículo, nos dando uma ordem expressa para anunciarmos o Evangelho de Cristo. Amém, mas tenho certeza que está falando muito ao seu coração. Olha o que diz lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Mas o verdadeiro cristão quer seguir a Jesus Cristo, ele é enviado para pregar boas novas aos mansos, ele é enviado a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos. De alguma forma, pessoas estão presas, alguns em drogas, outros em depressão, por aí vai. A proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então nós vemos, o Espírito do Senhor nos unge, está sobre nós, para pregar essas boas novas de salvação. E através de pregarmos a palavra, o Espírito Santo liberta as vidas, tira os cativos dos cativeiros, tira da prisão aos presos, cura, liberta, transforma, faz do fraco forte, pequeno grande. Isso tudo por anunciar o Evangelho de Cristo. Imagina, amada, a honra que nós temos de poder anunciar esse Evangelho. De você ser um cristão de gênero. De ser um imitador de Cristo. Glória a Deus por isso. Lá no livro de João, 1 João 14,15, diz assim, ó. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para você ser imitador de Cristo, é preciso obedecer os mandamentos de Jesus. Porque está dizendo assim, ó, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Livro de 1 João, capítulo 14, versículo 15. Importante obedecer a Deus, né, amados? A Jesus e aos seus mandamentos. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó. Como filhos amados, obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, mas o velho homem, as atitudes tem que deixar para trás. No tempo da ignorância, deixar, como viviam na ignorância. E aqui Pedro nos diz, como filhos obedientes, devemos obedecer a Cristo. Não se deixem amoldar pelos maus desejos. Então os desejos carnais tem que repreender, vigiar e orar e jejuar, para que não venham. Pode até vir, mas quando a pessoa ora, vigia, jejua, ele vence. Com Deus na direção, dando força. Amém? Outro versículo, amados, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 19. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Aqui Paulo nos diz, quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Quando obedecemos a Deus, amados, ela se torna notória a todos. Todos veem isso. Compraz-me em vós, se alegra em nós. E quero que sejais sábios no bem, que tenhamos sabedoria de fazer o bem, e simples no mal. Então não entender nada de maldade, só fazer o bem. Porque quem serve a Cristo não devolve o mal com o mal, mas devolve o bem com o mal. Em Mateus 5,44 nos diz, né, amado? Para amar até o inimigo, orar por ele, até pelos que nos perseguem. Então, amados, a primeira questão para ser discípulo de Jesus, amor. Segundo, anunciar o Evangelho. Terceiro, obediência a Deus. E quarto, buscar primeiramente o reino de Deus. Em Mateus capítulo 6, 33 diz assim, ó, buscar primeiramente o reino dos céus. O verdadeiro cristão, amado, busca os céus. Junta tesouros no céu. Nós sabemos também que o restante Deus acrescenta, né, amado? Com o emprego, com a casa, com a família.
né? Mas primeiramente é o reino dos céus, é o seu evangelho. O restante Deus acrescenta, né? Em todas as áreas, espiritual, sentimental, material, profissional, conjugal, amorosa, todas as áreas Deus acrescenta, mas primeiro o reino dos céus. Em Mateus 28, 19 diz assim, ó, ide fazer discípulos, batizando-o em nome do Espírito, do Filho, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ide fazer discípulos. Se você é um verdadeiro cristão, você serve a Cristo verdadeiramente, tem que fazer discípulo, anunciando o Evangelho, ensinando a andar nos caminhos do Senhor. Fazer discípulos. No livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, tudo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa. Glória a Deus. Quanto mais você trabalhar para Deus, maior será o seu galardão. Então, continua firme. Amém?